O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, sinalizou que vai levar a análise sobre a suspensão do X ao plenário da Corte. Aqui primeiro ele quer analisar também. O magistrado é o relator de 2 ações que envolvem a derrubada da plataforma. Uma delas foi apresentada pelo Partido Novo, que questiona a decisão de Moraes, referendada pela primeira turma do Supremo. Nós, inclusive, mostramos trechos aqui de toda a argumentação do Novo em programa passado. E o outro pedido é o da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que é contra, pelo menos, a imposição de multa de R$50 mil para quem usar subterfúgios tecnológicos como VPN, entre outros, que foi a expressão utilizada pelo Alexandre de Moraes. Tudo isso, claro, para acessar o X. Nunes Marques deu prazo de 5 dias para que a PGR e a AGU, quer dizer, Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, se manifestem. O ministro afirmou que o tema é sensível e dotado de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputa pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do STF. Grebe, pelo menos, ele colocou ali que há uma repercussão para a ordem pública e social. Jura, né? É o mínimo assim que ele poderia fazer. Diante disso, o plenário poderia se pronunciar. O que é o plenário? São os 11 ministros do STF. A turma tem 5 na primeira e tem 5 na segunda, fora o presidente, que é um cargo de rodízio no Supremo Tribunal Federal. Você espera de Nunes Marques uma peitada do Moraes? Eu acho, sim, que o Nunes Marques vai fazer, pelo menos, alguns reparos à decisão do Moraes. Assim como já fez o Fux, e espero que o Fux expanda aquela argumentação de 5 linhas dele, né? Que ratificou e falou assim, mas essa coisa aí da multa, ele também se inquietou com a multa, né? De 50 mil, não foi? Não, o Fux ele nem chega a citar a multa. Ele fala de uma maneira muito genérica, olha, só não acho legal que prejudique pessoas de uma maneira indiscriminada. Ou seja, ele todos nem os 22 desenvolve, milhões. é um parágrafo e mais uma linha dizendo que não, me reservo o direito de reanalisar o caso adiante. Então. O Wilson fez uma reportagem hoje no site, né? Ele conversou ali com gente dos bastidores, prevendo que o placar seja de, no mínimo, 8-3. Né? Ou seja, teria 8 ministros ratificando lá a decisão do Alexandre de Moraes. Então, assim, Nunes Marques, André Mendonça e Fux, talvez sejam esses. Vamos ver. É uma né? boa aposta. Né? São os 2 indicados pelo Jair Bolsonaro e mais o Fux, que já fez algumas ressalvas. Exato. E Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente da Corte, tem capacidade argumentativa, tem raciocínio, tem cognição para entender a gravidade da decisão. No entanto, tem sido totalmente corporativista desde que assumiu a presidência da Corte. Já era um tanto, mas ainda era capaz de enfrentar o Gilmar Mendes no plenário, na época de sabotagem do combate à corrupção, de falar algumas verdades que só ele pode falar, que se a gente falar pode ter problema, mas depois que assumiu o cargo, que deu aquele abraço, né? Os abraços representam muita coisa nessa república. O do Barroso no Gilmar Mendes, o do Jair Bolsonaro no Dias Toffoli, teve vários outros por aí, Lula com Collor, com Paulo Maluf. Essa república é assim, tem gente que briga em casa por causa desse pessoal. Quer completar? Quero. De qualquer forma, eu acho importante a iniciativa do Nunes Marques de mandar o assunto para o plenário. O plenário não rompe esses consensos corporativistas, né, que se formam em torno de certos assuntos como esse, né, mas pelo menos permite que haja uma exposição em voz alta de argumentos diferentes, né, pelo menos dá algum piso para você discutir a razão, né, das decisões. Se for para o plenário físico. Porque tem a possibilidade de ir para o plenário virtual. Porque aí no plenário virtual pode rolar esse votinho da moda Fux. Um parágrafozinho, uma generalidade. Ou aqueles votos também, porque a gente acompanhou, pega todos os documentos originais, como o da Carmen Lúcia, que tem até 2 páginas.
só que é só lenga-lenga. Eu fiz, inclusive, uma análise de 3 parágrafos aqui no programa e num artigo a respeito. O título do artigo foi "Tiozões do STF ignoram os prejuízos de 22 milhões de brasileiros". Ali eu faço uma análise do texto da Carmen Lúcia, porque eu faço questão de fazer, as pessoas em geral, até em coluna de jornal, que você tem limitação de caracteres, elas falam mais sobre a questão genérica. Quando algum âncora faz um comentário de abertura num programa de TV, os poucos que sobraram capazes de fazer isso, é uma coisa mais genérica. Só que me interessa muito como a linguagem é utilizada para camuflar vontades políticas, como se apela a essa elipse, essas palavras, platitudes, exatamente, e generalidades, sem entrar nos meandros da questão, nos fatos objetivos, nos elementos específicos. A análise demanda isso, a decomposição analítica demanda isso, uma desconstrução, uma argumentação que leve em consideração o respectivo dispositivo legal que teria sido violado por uma respectiva frase, publicação ou ação, conduta humana que seja, se perdeu completamente. Essa afetação de virtude, que é característica da militância política, ela foi incorporada pela linguagem jurídica. Opa. E aí você tem, evidentemente, um cenário degradante, de deterioração total do significado. As palavras não correspondem mais a nada. Fica lá, não... como é que foram as palavras da Carmen Lúcia? Teve até um negócio de crepom. O papel crepom das telas brilhantes. Exatamente. Não sei exatamente o que o isso brilho eterno de uma mente sem lembrar. Você fala qualquer coisa ali. Você liga a máquina de lero-lero. Não, o Brasil não pode ser isso e tem que ter responsabilidade, não sei o quê. É afetação de discurso, de virtude. Parece político em cima do palanque. O raciocínio também, às vezes, é substituído pelas letras maiúsculas, né? Método Xandão. Método Xandão. Ele é craque em botar umas maiúsculas lá explodindo na tela para ver se intimida. Né? Eu digo quais são as maiúsculas. Terra sem lei. Liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Aliás, nós temos um produtor, o Vitor, tá rindo aqui, porque ele imita o Alexandre de Moraes falando essa frase que virou um bordão dele. Qualquer momento, eu vou falar pro Vitor entrar aqui na frente daquele que tá falando assim, não me bota aí não. Mas ele faz certinho assim, a voz do Moraes, porque se tornou um slogan. Exato. E não significa nada, né? Se você não analisar aquilo com os elementos específicos que estão em jogo. Quer dizer, você falar uma frase bonitinha para tomar uma decisão gravosa, uma medida gravosa contra quem quer que seja, é isso. Você está se baseando num princípio genérico para interferir na realidade de alguma maneira objetiva. Você está levantando poeira, né? Exatamente. Muito bem, o X de Elon Musk expôs na própria plataforma a petição de Alexandre de Moraes, datada de 9 de março de 2023, na qual o ministro do STF ordenou, em caráter sigiloso, o bloqueio de contas com menos de 1.000 seguidores. Essas incomodam o Moraes, que é uma coisa impressionante. Os perfis pertenciam aos usuários Kátia Gracelli, Beto Rossi e Lucinha Ramiro. Cada um tem o seu arroba aqui, não vou perder tempo falando isso. O ofício também foi encaminhado ao Facebook, Instagram e YouTube. Na ocasião, Moraes deu o prazo de 2 horas para que cada empresa realizasse a suspensão das contas sob pena de multa diária de R$100 mil, aspas, com o fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo, fecho aspas. Ao publicar a petição, a plataforma de Musk escreveu, aspas, a ordem viola as garantias constitucionais ao devido processo legal, à liberdade de expressão e à proteção de dados pessoais. As contas dos mencionados cidadãos eram seguidas por um pequeno número de pessoas e suas postagens expressavam apenas apoio a pontos de vista e políticos conservadores. A linguagem ali é da rede do Musk. Moraes não conseguiu identificar uma única postagem ilegal por parte de nenhum desses indivíduos e muito menos o motivo pelo qual as contas teriam que ser integralmente bloqueadas. Muito provavelmente foram censurados porque Moraes discordava de suas crenças políticas. Moraes afirma que está protegendo a democracia, mas censurar um lado de um debate político é o oposto da democracia. Fecho aspas.
Eu pedi para a produção separar a própria imagem da decisão do Moraes, escrita em inglês para as plataformas, incluindo o X, mas tem ali um direcionamento também para o Facebook e para o TikTok, como vocês podem ver ali em cima. E aí, isso é só a introdução, você já vê embaixo ali 2 links do Facebook e pode virar para a próxima página. Acabou a decisão, acabou. Tem ali links do Instagram, links do Twitter, links do YouTube. E aí ele diz embaixo que, olha, em razão do caráter sigiloso, etc., eu não posso fornecer mais informação alguma, derruba tudo isso aí que eu estou mandando. Olha, Greber, a que nível se chegou o poder judiciário no Brasil? O sujeito faz uma decisão de 2 páginas, não revela absolutamente nada, ele impõe a uma empresa que censure pessoas, censure eventualmente perfis inteiros, simplesmente dando links, não revelando absolutamente nada. Cadê a transparência, o respeito à liberdade de expressão? Nem a gente sabe ainda qual é o conteúdo exato dessas postagens, mas você derrubar depois, em razão da discordância do X com esses casos, muitos dos quais vieram depois do período eleitoral, derrubar depois, então, 20 milhões de acessos dos brasileiros, o X, o perfil de 20 milhões de brasileiros, quer dizer, você impedir 20 milhões de pessoas de acessar a rede social porque o X discordou desse tipo de decisão. Realmente a gente está numa escalada, num efeito dominó de autoritarismo impressionante. Perdeu-se completamente o controle desse processo de concentração de poder nas mãos do Alexandre de Moraes e do STF, né? O Alexandre de Moraes é a linha de frente, mas a retaguarda tem lá os outros ministros que têm ratificado tudo que ele fala, né? Sobre isso em particular, Felipe, eu queria fazer 2 observações. Né? Primeiro, tá em andamento, na primeira turma, que é aquela que é presidida pelo Alexandre de Moraes, seu Flávio Dino, a Carmen Lúcia, né? Enfim, está em andamento lá uma discussão sobre se as plataformas como o X, o YouTube, o Google, são parte nesses processos de ordem de derrubada de perfil ou de conteúdo, né? E se, portanto, têm o direito de se manifestar quando recebem um pedido como esse que você mostrou aí. E a tendência, o Alexandre de Moraes já disse que não, o Flávio Dino já concordou com ele, a tendência é que o entendimento, como sempre, do Alexandre de Moraes, né, seja lá carimbado pelo resto da turma. E isso mostra que nem eles querem evitar, inclusive, a possibilidade do questionamento. Eles simplesmente vão dizer, vocês não são parte. Calem-se e cumpram a ordem. Vocês não podem entrar com recurso, vocês não podem se manifestar. Vocês são só a plataforma. Façam o que eu estou mandando. Então é mais um movimento para tornar mais apertado, mais exíguo, para usar uma palavra chique, né? O caminho de questionamento dessas decisões que, como você disse, são completamente opacas, sem transparência, né? Esse tipo de decisão de 2 páginas, com uma listinha de links, a gente já tinha visto algumas delas quando vazaram aquelas decisões num dossiê do Congresso americano. É verdade. Certo? Naquela época, o Alexandre de Moraes falou, não, a justificativa está no processo, mas isso aqui é só a ordem que eu estou mandando para a plataforma cumprir. Agora, como você disse, Felipe, ninguém sabe qual é essa justificativa, porque os processos estão em segredo de justiça. E aí o sujeito faz o que quiser. Se ele estiver incomodado com algo que seja crítico em relação à conduta dele, como nós mostramos ontem, o caso daquela que eu brinquei, de tiazona do WhatsApp, porque estava falando algo que não condizia com a realidade, mas que envolvia o Moraes. Exato. Então o sujeito manda tirar do ar. O sujeito é suposta vítima e juiz, e que obriga uma empresa
a censurar perfis inteiros de pessoas que numa postagem o teriam atingido. Quer dizer, qualquer cidadão que se sente ofendido e tal, ele precisa acionar o advogado, precisa passar por todo o processo legal, tudo aquilo que a gente já explicou ao longo dos últimos dias. O Moraes não, ele vai impondo as regras, ele vai criando novos mecanismos que não são previstos em legislação aprovada pelo Congresso, e ai de quem contestar. Porque ele pode punir, ele pode estabelecer sanção, ele pode ameaçar de prisão. E se você depois não der o nome de alguém para ser punido por ele, aí ele derruba tudo, do país inteiro. E isola o Brasil do mundo, da maior praça pública de discussões do planeta nesse momento, que é o X, é onde está... onde estão todas as autoridades, os profissionais, os especialistas, os intelectuais, o mundo corporativo, o acadêmico, científico. Tudo se perdeu para milhões e milhões de brasileiros que construíram sua lista de contatos ao longo de 16 anos. E eles não estão com a menor pressa para resolver. Amanhã a gente fica a 1 mês da eleição. E a gente tem a impressão de que a eleição... tem a ver com essa história, mas não pelo motivo que o Moraes diz. Porque, olha só, conta de 1.000 pessoas vai interferir na eleição no país. E aí ele suspende 22 milhões como se ele não fosse interferir assim. Então, a sensação que a gente tem é que vamos pelo menos deixar passar a eleição, ficar sem o X na eleição. E o X é onde existe uma força à direita, existe crítica à esquerda, existe crítica aos ministros do STF, existe crítica aos seus porta-vozes no mercado da comunicação, inclusive na TV. Então você dispersa, você impõe uma diáspora virtual, as pessoas têm que reconstruir seu patrimônio social virtual em outras redes, do zero, e você fica com 1 mês para controlar as narrativas. Exatamente. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo e boa parte, a gente não pode nunca deixar de falar isso e vai ser falado de novo. A gente tem 2 vídeos muito importantes para mostrar hoje. No segundo, você tem uma personalidade internacional apontando essa questão. A imprensa, boa parte da imprensa está legitimando tudo isso. Por quê? Porque está junto do poder. Porque são eles que são contestados. São eles que são criticados quando aderem à narrativa. E aderiram 100% à narrativa do Supremo. Muitos profissionais de comunicação. Diga, Greg, perdão. Não, imagino. Eu queria fazer uma observação ainda sobre essa história de derrubar perfil de 1.000 pessoas. É um caso que eu gosto de mencionar, já mencionei uma outra vez, que é o seguinte, o Brasil embarcou nessa história toda importando a ideia da democracia defensiva, que foi uma ideia inventada na Alemanha, né, pelos ministros da Suprema Corte Alemã, que é o seguinte, você precisa criar ferramentas dentro da democracia para protegê-la de atentados, de tentativas de derrubar o regime por dentro. É isso que o Alexandre de Moraes menciona, essa ideia em sentenças, o Gilmar Mendes menciona isso, enfim. Está ali por trás de muita coisa que foi feita nos últimos anos. Daí quando você vai ver como a Suprema Corte Alemã, né, o equivalente do STF lá na Alemanha, tem manuseado essa ideia, tem aplicado essa ideia da democracia defensiva, você vê que, por exemplo, quando quiseram silenciar um partido que é herdeiro direto do nazismo. Herdeiro direto do nazismo. Partido Social, né, equivalente do Partido Social... como é que era o nome do Partido Social? Qual deles? O do Hitler. Social nacionalista, uma coisa assim, me fugiu a expressão exata. Enfim, esse partido hoje em dia existe como herdeiro direto da agremiação que era do Hitler. O que a Suprema Corte Alemã falou? Eu não vou proibir a existência e as manifestações públicas desse partido, que é herdeiro do Hitler, porque eles são irrelevantes no debate público alemão hoje em dia. Não há chance de eles conseguirem produzir qualquer espécie de risco concreto à democracia alemã. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso, também era o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Enfim,
A Suprema Corte Alemã decidiu que, como o partido era irrelevante, era pequeno, não tinha força para produzir qualquer coisa de relevante no mundo real, por mais terrível que fosse a ideologia dele, ele tinha o direito de continuar falando. O Alexandre de Moraes, não estamos nem falando de partido, estamos falando de continha de rede social de 1.000 pessoas, que possivelmente ofendeu o Alexandre de Moraes, e ele confunde a honra pessoal dele com atentado à democracia. Claro. E vai para cima, parte para cima. Então, uma confusão muito conveniente. Exato. É uma deturpação completa do que seja uma ação defensiva da democracia. E é uma extrapolação completa daquilo que os países civilizados que já usaram essa ideia acham que se pode fazer. É uma ação ofensiva. Não é defensiva, é ofensiva, perfeito, é isso aí mesmo.